TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes para mais uma reunião da nossa comissão de estudos que foi montada nessa casa para acompanhar um pouco a questão dos atrasos e dos itinerários de ônibus da cidade de Campinas. Quero já compor a mesa. Vereadores membros da comissão, vereador Sidão Santos, por favor. Vereador Jorge Schneider. Vereador professor Alberto. Cumprimentar e agradecer a presença do vereador J. Silva. Vereador André Volzubi, que esteve aqui conosco, mas está numa reunião ao lado. Para compor a mesa também, o secretário de Transportes e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro. Quero chamar para compor a mesa também junto conosco, eu peço para o cerimonial nos ajudar, o Walter Rocha de Oliveira, presidente da cooperativa Cooperatas, por favor. Cumprimentar o Valdevino, que representa aqui o vereador André, o Valdir Santos, representando o vereador Jorge da Farmácia. Cumprimentar o vice-presidente da Cooperata, José Ribamar Gomes. E um agradecimento especial à Dayana também, do Jornal Metro, que nos prestigia aqui no dia de hoje. Bom, como eu disse, agradecer ao secretário pela, mais uma vez, atendendo o pedido dessa casa, estando aqui conosco. Essa comissão de estudos que foi montada, que nasceu a partir das reclamações que chegam a todos os nossos gabinetes, dessa questão de atraso, de desvios de rota, dos itinerários do transporte público aqui de Campinas. No ano passado nós fizemos várias diligências, eu e os vereadores aqui, membros da comissão, indo até os pontos finais, chegamos a pegar ônibus, o vereador professor Alberto, o vereador Jorge Schneider, o vereador Sidão Santos nos acompanhou, e a gente pôde ver um pouco do que o munícipe passa na cidade de Campinas hoje. E essa reunião era justamente para trazer aqui o outro lado, trazer o secretário para falar um pouco disso. Convidamos, além dos presentes, os que compõem a mesa, a Cotalcamp, a Altercamp, assim como também os representantes das permissionárias Unicamp, Consórcio Urbicamp, Consicamp e VB Transportes e Turismo. Mas o pessoal da Altercamp chegou. Eu vou pedir a gentileza também de nos colocar aqui mais um. Já faço a citação. Então eu quero, desde já, abrir a palavra aos vereadores, mas antes disso, dizer que essa casa está cumprindo o seu papel institucional, que é ouvir as pessoas e a gente trazer as reclamações para cá para a gente poder ajudar nas soluções quando possível. Então eu quero, desde já, para as considerações iniciais, abrir aos vereadores. Vereador Jorge Schneider, por favor, tenha a palavra. Uma boa tarde a todos, a todas. Como o nosso presidente mesmo disse, é nossa obrigação constitucional olhar aquilo que está acontecendo dentro do nosso município, aquilo que funciona, exaltar, aquilo que não funciona, tentar corrigir. E nós pudemos, através das reclamações, detectar muitos erros, porque quando o permissionário recebe a permissão para explorar o transporte, ele recebe o direito, mas também recebe algumas obrigações. Então, tem algumas obrigações mínimas, básicas, que são horário, rota, educação, bons tratos, não estão sendo cumpridos em Campinas. E nós, enquanto vereadores, eu, enquanto vereador, não vou tolerar, e ninguém da comissão vai tolerar mais
esses desacertos em Campinas. Nós não podemos de maneira alguma conviver com isso e a população ficar jogada às traças, reclamando para nós e nós, de repente, conversando, tentando conversar, às vezes não somos nem recebidos pelas cooperativas, e você fala hoje, amanhã está o mesmo erro, você fala com a empresa hoje, amanhã está o mesmo erro. Portanto, não contem, aqueles que têm a permissão em Campinas, não contem com a imparcialidade, com a parcialidade. Nós somos imparciais aqui e nós não vamos de maneira alguma, enquanto Câmara Municipal dos Vereadores, aceitar isso aí. Nós vamos querer que a INDEC, que faz um belo de um trabalho, vá até o fim onde tem que ir. E se acaso não houver uma correção, para que troque aqueles que não querem trabalhar, que querem apenas simplesmente ganhar. Querem simplesmente levar o dinheiro do povo de Campinas. Isso eu digo para vocês porque eu venho já há alguns anos insistindo em tentar corrigir alguns erros e confesso aos senhores que fico decepcionado, às vezes, de ver o pouco caso que se faz com a população de Campinas. Eu moro numa região que é muito mal atendida. Quando nós procuramos apertar um pouco, melhora um pouco, mas depois volta tudo à mesma estaca. Então, eu posso dizer aos senhores, e vi que não é diferente nas outras regiões. Nós somos aqui na Zona Sul, mesma coisa. Nós fomos a outras regiões, mesma coisa. Nós somos lá no Campo Grande, no Sírios, mesma coisa. Então, o problema está no quê? O problema está na mentalidade daqueles que desenvolvem o trabalho em Campinas. E não contem que nós iremos ficar quietos. Contem que nós queremos a correção, nós respeitamos o trabalho de todos, mas que todos respeitem o nosso trabalho também e respeitem a população de Campinas. Eu já abro essa palavra assim para dizer a todos que estou aberto sim ao diálogo, mas não vou dialogar com quem não quer acertar mais. Eu quero o acerto na cidade de Campinas. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Schneider. Então, quero cumprimentar o Valdecir, presidente da Altercamp, e já chamá-lo para nos fazer companhia aqui na mesa. Cumprimentar também o Everson, primeiro secretário da Altercamp. Passo a palavra agora ao vereador professor Alberto para suas considerações e se quiser relatar um pouco do que a gente viu também, né, professor? Fique à vontade, tem a palavra. Estou vindo aqui. Boa tarde ao presidente da comissão, Tico, vereador Tico, e demais membros do relator, o vereador Schneider, vereador Sidão Santos, também ao secretário e os demais representantes aqui de empresas de transporte. Bem, essa comissão é uma comissão de estudos e, obviamente, ela foi provocada por denúncias dos usuários, que constantemente entram em contato com os vereadores, não necessariamente apenas nós, né? O vereador Schneider já vem pontuando isso desde de outros mandatos, mas a população, do modo geral, tem entrado em contato com quase todos os vereadores. Parece que é uma unanimidade as reclamações. E então a Comissão Especial de Estudos, ela toma essa temática e resolve estabelecer essa comissão, porque nós encontramos uma problemática aí que nos traz uma grande preocupação, que é quando o vereador vai na tribuna ou faz um requerimento ou faz uma indicação, aquele problema pontualmente, naquele primeiro momento, parece que é resolvido. Mas depois, passando o tempo, parece que retorna às mesmas situações, os mesmos problemas. E dessa vez, nós resolvemos ir em vários locais para verificar se realmente era materializado, essas denúncias eram materializadas, se eram pontuais. E, lamentavelmente, nós percebemos um descontentamento bastante homogêneo na cidade, com as mesmas reclamações, as mesmas dificuldades, os mesmos tratamentos já foram pontuados pelo vereador Schneider. E essa comissão tem esse objeto. Nós queremos
ver a apresentação de resoluções permanentes, não paliativas, que aparentemente parece que foi resolvido e depois, ao passar dos tempos, as mesmíssimas problemáticas retornam. E é por isso que esses vereadores, então, pensamos em criar uma comissão e, a partir de agora, fazermos um acompanhamento também contínuo, né, bem cirúrgico, porque não pode continuar nessa situação. O usuário ele paga, se é muito, se é pouco, essa não é discussão, aparentemente parece que é até muito, e ele precisa ter os benefícios, obviamente, do que ele está investindo. E é assim que funciona o mercado, né? Você paga pelos serviços e você quer serviços de qualidade. Então, eu espero que realmente nós tenhamos um plano para a cidade, para que depois dessas reuniões nós não venhamos ter de novo medidas paliativas, que só resolvem aparentemente, mas que o problema permaneça. A nossa luta é essa, tentar dar uma solução definitiva para um problema que não é novo, um problema que está continuamente em incidência. São essas minhas considerações iniciais, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Alberto. Antes de passar a palavra para o vereador Sidão, eu queria falar um pouco das impressões que a gente teve nessas diligências. Nós chegamos a ver, numa determinada linha, na linha 349, 4 ônibus parados no ponto final ao mesmo tempo. E aí, quando a comissão chegou, os ônibus começaram a partir, mas partiram 2 de uma vez, os pontos todos lotados, e aí o que acontece é que 2 vão pegando, acaba pegando as pessoas, os outros 3 acabam indo vazio até o seu ponto, até o resto do trajeto. Chegamos a ver também uma situação de um cadeirante, onde a gente embarcou no próprio ônibus dele, que o motorista anterior não tinha levado, dizendo que estava sem o controle do equipamento. Recebi algumas mensagens, né, pessoas sabendo da reunião. Eu queria compartilhar também. Que bom, espero que a Lilian Alves fala, que bom, espero que o 342 pare de cortar o formigueiro e cumpra o itinerário. O Hélio fala, isso sempre foi uma pouca vergonha, palhaçada, desde que me conheço por gente. A única coisa que muda é o valor da tarifa. Tadeu Oliveira. É o que nós aqui da linha 349, que faz o Carrefour rodoviária, desse um jeito de melhorar, porque está uma pouca vergonha e descaso com a população. Essa linha nós temos muita reclamação de corte de itinerário. Então, a pessoa sai do ponto final e acaba não fazendo. Atenção especial ao ônibus do Tamoio 346, uma vergonha, vão para o ponto final, se está no ponto, na volta cortam. Então, assim, muitas reclamações são desse desvio de itinerário, secretário. E recentemente eu fiz um requerimento à INDEC, e a gente percebe que a INDEC faz a fiscalização. Nós aqui pedimos para verificar a linha 342, 349 e 359. E no requerimento a gente percebe que há as autuações, 90% das autuações, falta de viagens. Então, também tem isso, a gente verificou naquele dia um ônibus que não partiu por estar quebrado, e no contrato a gente sabe que teria que ter a reposição desse ônibus. E não era cooperativa. Não era cooperativa. Então, são algumas impressões que eu queria passar aqui para a gente discutir. E já passava lá a palavra para o vereador Sidão dos Santos, que é autor de uma lei que a gente acredita que vai resolver bastante o problema. Então, já quero passar a palavra para o vereador para ele fazer as suas considerações. Bom, primeiramente eu quero dar um boa tarde a todos, a todas, né? Um cumprimento especial ao excelentíssimo senhor vereador Tico Costa, presidente da comissão, ao excelentíssimo senhor vereador J. Silva, ao excelentíssimo senhor vereador Alberto,
o vereador, né, que está aqui também participando da presente reunião, mas não é da comissão, o nobre vereador J. Silva, secretário Barreiro, né, os presidentes aqui das cooperativas, né, e todo o público aqui presente, a imprensa. Bom, hoje o grande problema que nós temos na cidade de Campinas, né, que a gente tem recebido, no caso, em nossos gabinetes, andando na cidade, né, a grande reclamação do cidadão campineiro que usa o transporte público municipal, que usa os ônibus, né, é a questão do atraso, né? Hoje, o cidadão de manhã porque vai nos ônibus lotado porque tem pouco ônibus, né? Aí, quando é no horário, no meio do dia, 2, 3 horas da tarde, que é meio do dia, tem pouco ônibus, né? E às vezes a gente tem reclamação aí de cidadãos aí que fica 40, 50 minutos no ponto de ônibus, né? E esperando ali o ônibus passar. Finais de semana, então, piora tudo, né? Quando é no final de semana, no domingo, à tarde, então, os ônibus é uma dificuldade, né? E é uma reclamação constante mesmo, né? A gente, todos os vereadores aqui têm recebido essa reclamação, né? Tanto que nós, através aqui, né, que nem o autor aqui da proposta de se criar essa comissão, o nobre vereador Tico Costa, né, o Legislativo Campineiro acabou criando essa comissão especial de estudo, né? E o Legislativo Campineiro, ele tem feito boas leis, tem feito a sua parte. E nós fomos autor, né, de uma legislação, né? Essa legislação, que é lei em nossa cidade, é a Lei 14.885, de 2 de dezembro de 2014, que obriga, né, todas as empresas de ônibus a terem o GPS instalado e funcionando, né, de se ter uma central de monitoramento para monitorar os ônibus, né, que é uma central de monitoramento com 3 funcionários, você consegue monitorar através do GPS 1000 ônibus, até mais. Depois eu quero, aqui na minha fala, aonde eu vi isso funcionar, e funciona bem, né? A central de monitoramento, né? E também tem a questão também de um equipamento que você instala, que qualquer cidadão pode monitorar através desses telefones modernos, que é o smartphone, né? Eu vi isso funcionar e funciona bem, né? Aonde nós vamos melhorar na nossa cidade não só a questão dos ônibus, né, de estarem passando no horário, no ponto, né? Porque às vezes a própria INDEC, eu acho que é humanamente impossível ter condição hoje de você fiscalizar 1.300 ônibus em nossa cidade, né? Ter pessoas lá em todas as linhas. Quantas linhas tem nessa cidade? E através da central de monitoramento e com o GPS funcionando, 2 funcionários conseguem monitorar a cidade inteira e saber onde o ônibus está, quantos ônibus está na linha, se o ônibus quebrou, se o ônibus saiu fora da rota, né? E com 2 funcionários, né? Então, é uma lei importante em nossa cidade, né? Essa lei, só para vocês terem uma ideia, nós, através de uma viagem, eu tive na Colômbia, na época, foi em 2012, nós fomos lá conhecer o sistema de transporte de Bogotá, tive em Cali também, e todos os ônibus lá tem GPS, tem a central de monitoramento, né, tudo quase que em Full HD, rápido, até na questão de segurança. Você vê lá, 2 funcionários monitoram lá 2.500 ônibus na cidade de Bogotá, né? Se o ônibus quebrou, a questão de uma total agilidade, né? Então, por isso que nós
tudo que é bom, né, eu acho que tem que ser imitado, né? E aí, naquele momento, naquela época, foi para Bogotá, foi o nobre vereador Vermelho, que não está aqui nesse momento, e aí eu tive a ideia, não, vamos trazer isso para Campinas, vamos desenvolver através de um projeto de lei, né? E essa lei, essa lei ficou tramitando praticamente há uns 2 anos aqui na Câmara Municipal. Os vereadores entenderam que era importante para a cidade de Campinas, né, nós aprovarmos essa lei, e nós votamos na legalidade, a lei era legal, o projeto de lei era legal, votamos o mérito, os vereadores entenderam da necessidade de nós termos esse novo sistema funcionando na cidade, e o prefeito, e parabéns também para o prefeito Jonas, parabéns para o prefeito Jonas, porque ele sancionou a lei, e hoje é lei em nossa cidade desde do dia 2 de outubro de 2014, né? E eu tenho certeza absoluta que vai resolver o problema, né? E é onde nós teremos os nossos cidadãos, usuários do nosso sistema de transporte, de transporte público municipal satisfeito, pelo menos quanto ao horário, né? E não só na questão da qualidade do atendimento no horário, mas também na questão da segurança, né? Porque se o ônibus passa no horário e de repente você está monitorando pelo seu celular, pelo smartphone, você não vai ficar 20 minutos no ponto, você já vai no horário. Olha, o ônibus está 500 metros longe da minha casa, bom, agora eu vou para o ponto, né? Então, até questão de segurança, de menos assaltos no bairro, né? Então, é isso, viu, nobre vereador, né? Parabéns, né, pela iniciativa, né? E eu acho que é isso. E para que o Poder Legislativo possa estar continuando trabalhando em prol do cidadão campineiro. Obrigado, vereador Sidão Santos. Quero passar a palavra agora ao presidente da Cooperatas, Walter Rocha de Oliveira. A intenção de chamá-los aqui, e já quero agradecer pela presença, é de também ouvir um pouco o outro lado. O senhor tem a palavra. Eu pedi para Opa. Boa tarde a todos, a mesa, o público presente na plenária, as pessoas que estão na TV Câmara. Bom, é importantíssimo, acho que o Legislativo, que foi eleito aí para cuidar das particularidades da população, está atento não só a isso, mas como outras coisas que geram necessidade para a população. No relevante tema sobre deslocamento, que é o fator-chave para essa cidade produzir, nós estamos aí satisfeitos com essa visão. Só que a população é a que mais sofre realmente com todas essas condições. A cidade ela não tem aí uma infraestrutura adequada ainda para ter um deslocamento perfeito. Existe muita carências em bairros ainda que sofrem com a falta de asfaltos, buracos, dias de chuva, aí a gente tem que ter que levar água para lavar o pé dos passageiros para não vir ser discriminado dentro da cidade. Então, olhar só o grande centro, assim, ou referenciar um único sistema, não sei se seria a vértice mais pura do caso, mas eu acho que nós poderíamos ajudar muito, que a gente tem uma visão periférica da coisa, a gente está todo dia na rua, sabemos onde tem problemas, dificilmente a gente encontra soluções para os problemas, porque às vezes você busca a AR, que busca a prefeitura, e busca a INDEC, busca diversas situações para corrigir. Também não encontramos êxito, assim como acreditamos que a população também não tem o êxito dentro daquilo que reivindica. São muitos veículos, muitos operadores, cada um tem um perfil. São 600 mil pessoas transportadas dia dentro do sistema. E eu acho que muitas vezes nós não conseguimos agradar a população, tanto na questão do relacionamento pessoal, quanto também não agradamos também, às vezes, no atendimento, porque não é culpa só nossa. As vertentes que hoje acontecem, por exemplo, posso citar algumas, a Prestes Maia todo dia tem um congestionamento de quilômetros.
hoje, principalmente hoje, tem uma remodelação na Grissério, por exemplo, que ela causa impacto, muda itinerário, às vezes não tem gente para estar comunicando a população, ela fica meio perdida. Às vezes a própria operação da INDEC, por causa de outros acontecimentos, que nem hoje aconteceu no centro, uma outra valeta, tem que mudar esse itinerário, não dá tempo de atender contento todo mundo. Então, a importância que eu tenho disso é que a gente vê a cidade num projeto como está se desenhando agora, um plano futurista, uma questão de 900 mil veículos aí que anda junto com os veículos, que a gente não tem uma condição de prestar um serviço adequado, porque muita gente traz aqui exemplos da Europa e outros lugares, que existe 3 ou 4 tipos de transporte compartilhado, bicicletas, carros, trens, metrôs, etc. e tal, e que funcionam. Parece uma bagunça, mas funciona. E a gente não chegou nesse patamar. Tenho certeza que a Secretaria de Transporte, a INDEC, está buscando soluções. Sistema GPS a gente tem, mas seria uma loucura 2 pessoas, ou 3, ou talvez 1000 pessoas para ver 1000 veículos. Ia constatar que o cliente lá, o cara que precisa do transporte, está correto. Não tem o ônibus no horário certo, não tem condições de operacionalizar isso de forma contente, devido às eventualidades, devido às condições mesmo. Então, acho que vai ter muito serviço para a gente tentar desenvolver uma cidade para isso. Eu acho que o próprio secretário, o prefeito, precisa dessa ajuda também para elaborar projetos que ganham campo aí na condição federal de dinheiro, recursos, para trazer para a população uma nova condição de transporte. Hoje na cidade, por exemplo, a gente está andando com veículos aí foi entregue 42 veículos pelas empresas articulados, né, novos, que a população mesmo assim estão reclamando, porque não faz o tempo certo. Será que é culpa do veículo? Então a população quer agilidade. Ela não importa muito pela qualidade assim excepcional do carro, que tem que ter televisão, tem que ter uma rede de Wi-Fi, tem que ter... Isso é um conforto, mas assim, o que ela quer é o direito de ir e vir com o menor tempo. E isso não é possível, porque a cidade mesmo não oferta isso. Então tem muitas essas condições que eu acho que deveriam ser também aqui, a partir de agora, já que quer achar uma solução para a coisa, começar a analisar se tem perspectiva de melhora nesse sentido, porque a cidade está carente disso. Não quero me ausentar de culpas, porque realmente a gente tem tido muitas multas referente a não cumprimentos, a cortes de itinerário, mas muitas das vezes são necessárias para tentar cumprir o mínimo de viagens que são obrigatórias. A INDEC fiscaliza, é o ônus do negócio. Muitas vezes recebemos essas multas porque não cumprimos mesmo as voltas. Tem linha, por exemplo, vou citar um exemplo, a 416, para ela sair das Amoreiras para chegar na Prestes Maia leva 40 minutos. Ela fez aquela paralela que tem na Anguera, que chega a Prestes Maia, 40 minutos um usuário dentro do veículo. É uma coisa assim absurda. Eu poderia citar diversos exemplos como operador, mas assim, a população está correta, eu acho que a comissão está no caminho certo, dos vereadores, e espero que não seja de forma direcionada, assim como tem gente em determinadas regiões que só sabe assim, como ele é atendido por um determinado empresa ou cooperativa, é só aquela cooperativa ou aquela empresa que tem um problema, e quando tem alguém que está naquele lugar, em lugares que possa estar falando, direcionar tudo para ela. Acho que isso aí nós temos que ver em nível geral dentro da cidade, em todos os meios, todos os espaços, para a gente poder achar formas de resolver esse problema. E esse problema não vai ser resolvido só com as nossas iniciativas. Ela tem que passar por as esferas, acho, maiores, porque recursos vão ser muito necessários para a gente ganhar o êxito e ganhar qualidade na prestação de serviço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Walter. Depois nós vamos fazer mais uma rodada aí. Eu vou ouvir, então, todo mundo um pouco. Depois, vereadores, se vocês concordarem, a gente abre para perguntas aí, tanto para o secretário quanto para os presidentes de cooperativas que aqui estão. Ouvir agora, eu queria ouvir o Valdecir, presidente da
Altercamp tem a palavra. Fique à vontade. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, o que temos para falar do transporte também eu poderia falar como usuário. A reclamação de todos é justa. Há muitos problemas para ser resolvido no sistema. Somos uma cooperativa onde somos permissionários, todos individual, cada um tem uma forma de trabalhar totalmente diferente. Foi implantado um sistema na cidade onde a gente conseguiu entrar e fazer pela determinação da INDEC como se fosse feito a coisa pela ordem. Os permissionários hoje, dificilmente, como eu vi a reclamação do vereador Schneider, nós trabalhamos na área dele, né? Tivemos uma oportunidade de conversar ainda uma vez. Há várias situações para ser resolvida. Difícil para a gente conseguir fazer aquilo. Nós queríamos fazer da forma que a gente acha interessante, fazer o melhor para a população. Não depende só de nós. E esses problemas vêm acontecendo. Problema de atrasos, como o Walt falou, atraso, corte de itinerário, essas demandas que não é cumprida, devido talvez até uma situação que a gente não tem ainda, uma frota totalmente adequada, com uma reserva para poder estar fazendo toda essa situação, onde a gente poderia estar fazendo para todos os usuários da forma que eles queriam. Acontece o quê? Atraso acontece muito na questão aí também, justamente por causa do viário. Hoje a gente não tem como fazer um bom trabalho, sair num horário programado devido ao trânsito, o fluxo, que a gente não consegue fazer. Somos sim fiscalizados, pagamos caro por isso. Tentamos fazer o melhor que a gente pode fazer. Renovamos a nossa frota para enquadrar o sistema, para ficar de igual para igual junto com as empresas. Estamos tentando fazer o melhor dentro daquilo que está sendo feito. A gente vem brigando para a melhoria do sistema. Mas há muito problema, sim, na questão de horários, como a maior parte fala a questão de horário, que a gente não tem um cumprimento de horário, não tem um cumprimento das demandas total para ser cumprida. A gente está tentando fazer uma renovação nas linhas, tentando remanejar linhas e horários, itinerários para que a gente possa cumprir. Vem sendo feito toda essa situação. A nossa cooperativa, como as demais, já está com todo o sistema de GPS já em monitoramento completo, aguardando o momento que a INDEC vai usar dos nossos monitoramentos, que também parece que já está quase pronto o sistema na INDEC para que isso aí possa acontecer. A gente vem tentando se enquadrar da melhor forma possível para tentar fazer com que não haja essas reclamações da forma que está sendo colocada. Reclamação dificilmente vai desaparecer. Dificilmente agradar a todos, da forma que o passageiro, mesmo ele tendo o direito de reclamar, nós também temos nossos direitos também de fazer, porque nunca as ideias são as mesmas. Um passageiro pode reclamar porque eu estou andando devagar, o outro reclama porque eu estou andando mais depressa. Então, existem vários fatores dentro disso aí, onde gera essa reclamação, e são reclamações também de todos os tipos, de todos. Não é uma reclamação talvez até justa, tem de tudo. Tem pessoas que reclamam do sistema por causa da aparência do condutor. Tá? Então, existe uma série de coisas que a gente vem corrigindo da melhor forma possível. Estamos tentando enquadrar pela determinação que a INDEC nos passa, as demandas para a gente cumprir, os horários programados, porque a gente sente na pele isso aí, se a gente não fizer. Dificilmente, como eu vou justificar para vocês uma situação que acontece de uma reclamação. Se ela tiver uma reclamação que ela for formal, que for aquilo que é realidade, a gente tenta corrigir da melhor forma possível. A gente vem, sim, tentando fazer o melhor que possa atender melhor os passageiros dessa cidade. Tá? É isso aí. Obrigado, Valdeci. Eu quero convidar o Luiz Alberto, da cooperativa Cotalcamp, também para sentar junto conosco e
Já te passo a palavra, Luiz, como representante da Cotalcan. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhor secretário. Presidentes aqui da Cooperatas, o Valtinho, e nosso amigo aqui, o Valdeci, presidente da Altercamp. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade que esse debate nos dá para que possamos aqui apresentar realmente os problemas que acontecem no transporte da nossa cidade. Pouca coisa fica para falar, porque, na verdade, o Valtinho já colocou muito bem, e o Valdeci aqui também. Só para destacar que, no caso do transporte alternativo que nós representamos, ele, desde o seu surgimento, ele é muito dinâmico e tem resolvido os diversos problemas que acontecem no dia a dia a toque de caixa. Rapidamente, o transporte alternativo tem conseguido resolver diversos tipos de problemas, principalmente os que já foram citados aí, com relação a atraso e corte de itinerário. Mas eu quero destacar também aqui que o maior problema, a maior parte dos problemas acontece, na verdade, bem no horário de pico, né, onde o maior número de veículos está na rua. E realmente eu fico aqui, para não me estender muito mais, com as palavras que certo dirigente disse, que a cidade de Campinas precisa ser pensada com relação a transporte e estrutura com 30 anos para frente. Porque resolver os problemas que temos agora, amanhã já não é suficiente. Então, eu atribuo todo esse tipo de problemas no transporte como um todo, tanto convencional como alternativo, à falta de estrutura que a cidade apresenta para comportar o número de veículos que aí estão na rua, principalmente nos horários mais críticos, que são os horários de pico. Existem mais de 7 a 10 gargalos. A rodovia Santos Dumont, aproximadamente entre a rodovia dos Bandeirantes até a rodovia Anhanguera, seguindo a Prestes Maia, no entroncamento da Anhanguera com a rodovia Dom Pedro, e assim por diante. Diversos locais, diversos lugares em que hoje todo mundo deve passar por aí, né, a maioria, e sabe e vê que é difícil de transitar. Então, o maior problema que eu vejo na verdade, a falta de estrutura. Identificando esse problema, a gente vê que a situação não é tão fácil de resolver, né? É um pouco complicado. Mas a gente tem confiança aí nas nossas autoridades, tanto os prefeitos, secretário de transporte, que eles, com a nossa ajuda, acredito eu, e também os vereadores, que vamos conseguir chegar a uma solução satisfatória para todos nós. Obrigado. Eu quero mais uma vez cumprimentar as pessoas aqui, os dirigentes do transporte alternativo que se fazem presente, o Luiz, o Valdecir, o Walter, e dizer que essa casa se sente contemplada só com a presença de vocês aqui, porque o que a gente queria ouvir era o outro lado, né? Os vereadores, a gente conversava, a gente ouviu o lado da população, e agora que a gente quer ouvir o lado de vocês, que estão aqui. Infelizmente, as empresas de ônibus, nenhuma se faz representada nessa reunião, também teriam essa oportunidade de nos falar o outro lado, mas agradecer demais a presença de vocês aqui.
passo agora a palavra para o secretário, presidente da INDEC, Carlos José Barreiro. Boa tarde a todos, é um prazer estarmos novamente aqui nessa casa, lugar que já estive tantas vezes, e sempre é uma satisfação poder estar aqui conversando diretamente com os representantes da população, que é o poder legislativo do município, e também com as pessoas que sempre nos honram com a presença e podem estar diretamente tirando alguma dúvida, fazendo algum comentário, alguma sugestão. Eu queria cumprimentar aqui o vereador Tico Costa, presidente dessa comissão, pela iniciativa de fazer essa avaliação periódica do sistema de transporte público de Campinas. Nós entendemos que esse é um auxílio extremamente importante de um poder constituído no município para a atuação da INDEC e a atuação da nossa secretaria. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Cumprimentar os demais membros da comissão, vereador Jorge Schneider, professor Alberto, Sidão Santos, agradecer a presença do vereador J. Silva, os representantes aqui das cooperativas, aqui o Valdeci, da Altercamp, o Luiz da Cotalcamp e o Walter da Cooperatas, e a população que nos ouve. Eu, sabendo dessa necessidade de se falar um pouco a respeito do que está acontecendo aí no sistema, eu achei que era interessante a gente dividir a fala aqui. Vocês vão me perdoar, eu vou tentar ser breve, mas eu vou gastar um pouquinho de alguns minutos, porque nós entendemos que nós temos dois problemas quando nós falamos de um sistema de transporte. Nós temos problemas de planejamento e problemas de operação. São as duas principais vertentes. Campinas é uma cidade que tem hoje 900 mil veículos cadastrados, entre ônibus, caminhões, automóveis, motocicletas, e temos uma população de 1.150.000 habitantes. Se considerarmos a população da região metropolitana e a quantidade de veículos da região metropolitana e a permeabilidade das rodovias do município de Campinas, essa equação se torna ainda mais dramática, porque é evidente que o afluxo de veículos da região metropolitana para o município de Campinas se somam a esses 900 mil que já circulam diariamente nas nossas ruas, transformando a nossa cidade numa cidade de uma complexidade viária extremamente grande. Pra vocês terem uma ideia, esse patamar de quase um veículo por habitante, ele só é comparável a um estado como o da Califórnia, nos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido do mundo, e a Califórnia é o estado mais desenvolvido daquele país. Então, é uma situação extremamente difícil e que transforma a nossa cidade com algumas dificuldades que eu vou tentar expor. Bom, além disso, Campinas é uma cidade que não tem um plano de desenvolvimento viário há pelo menos 30 anos. As obras viárias de grande porte que foram feitas aqui, todos conhecem, foi aqui da BAN, da década de 70, no passado um pouco mais recente, o túnel João Penteado, que é uma obra viária de grande porte, e outras obras de menor porte, como a Avenida Suleste, e algumas outras que foram transformadas. Qual é a outra obra viária de grande porte em Campinas? Foram as rodovias, que cortaram o município. Quer dizer, a cidade em si não fez isso. Não fez por quê? Porque não planejou. E não dá para fazer nada nesta área sem planejamento. Os investimentos são de grande porte, os investimentos têm uma maturação extremamente longa, e cada vez mais fica mais difícil fazer isso porque são necessárias mais desapropriações. Então, esse modelo é um modelo esgotado. Não é possível continuar planejando o município para que o veículo ande no município. O veículo individual. Não dá mais para fazer isso. Isso que eu estou falando não é uma palavra exclusivamente minha, é a palavra das principais autoridades de planejamento urbano no mundo. As principais cidades do mundo, eu poderia citar aqui inúmeros exemplos que nós conhecemos, estão fazendo isso há mais de 30 anos, não é agora. Então... Secretário, permita, eu só queria cumprimentar aqui a presença do vereador Marcos Bernardelli. Obrigado por estar aqui, hein, Marcos. Nós temos um compromisso juntos, depois a gente combina. Bom, então eu quero rapidamente expor algumas informações para vocês e levar, considerando esse pano de fundo que eu mencionei agora, porque isso acho que é muito importante para expor o que vamos mostrar aqui para vocês. Então, só para vocês entenderem o que o poder público municipal, o poder executivo, está fazendo com relação à melhoria do nosso sistema
transporte, né? Então, aqui tem algumas coisas, as ações principais. Foi implantado o tempo de integração, aumentado para 2 horas no começo da gestão do prefeito Jonas. Nós fizemos, nesses 2 anos e meio do atual prefeito, uma renovação de 26% da nossa frota, com a entrada de 323 novos ônibus no sistema. É uma coisa extremamente importante. Hoje a idade média da frota é 4,3 anos, que é uma das idades médias mais baixas do Brasil para uma cidade de acima de 1 milhão de habitantes. Temos hoje quase 76% da frota que é totalmente acessível, ou seja, permite o transporte das pessoas com deficiência, né? E hoje esse é o nosso número. Estaremos introduzindo até agora, no próximo mês de julho, 10 novos ônibus no sistema elétricos, totalmente elétricos, aproveitando a tecnologia trazida pela BYD, que é uma empresa que se instalou no município de Campinas, construtora de baterias, né, que são utilizadas em veículos. Nós vamos implantar ônibus elétricos e essa vai ser uma tendência, porque a nossa disposição do poder público é criarmos uma metodologia de gradativamente irmos substituindo a nossa frota por veículos que poluam menos. E a tecnologia do elétrico é sair do 100 para o 0, porque o ônibus elétrico não tem nenhum índice de poluição, além de não ter também poluição sonora, né? Nós aumentamos em 125% o sistema do chamado PAI Serviço, que é o transporte porta a porta para pessoas com deficiência mais importante, um pouco mais restritiva do que aquela deficiência que a pessoa consegue usar o transporte convencional. Entraram 25 novas vans no sistema no ano passado. Nós criamos o Passe Lazer, que em 2 finais de semana, todos os meses, as pessoas pagam 50% da tarifa para se deslocarem, né? Aí no domingo passado, Dia das Mães, foi um dos dias de Passe Lazer para todo mundo poder visitar a sua mamãe, sua vovó, pagando menos. Nós retiramos o pagamento em dinheiro dos ônibus, criando esses bilhetes de 1 e 2 viagens, uma ação extremamente positiva e inovadora, e fez com que os os assaltos ocorridos nos ônibus fossem reduzidos a 0. Hoje nós temos, nesses primeiros 4 meses do ano, 2 meses que não tivemos nenhuma ocorrência, 0 assaltos, enquanto que a média era de 30 a 40 ocorrências mensais quando tínhamos isso dentro dos ônibus. Fizemos um treinamento e requalificação dos motoristas de ônibus, né, e reaproveitamento dos cobradores, em boa parte dos cobradores também foram reaproveitados. E recentemente foi implantado o bilhete único universitário, que permite que os universitários paguem metade da tarifa. Estamos fazendo, como mencionado aqui pelo vereador Sidão Santos, para essa iniciativa extremamente louvável, que é a implantação da central de monitoramento na INDEC. Essa central já está em fase final de construção, os primeiros testes já estão sendo feitos, e isso considerando que o sistema GPS, que é mais do que um GPS, até como já, uma vez até conversando com o Sidão, pude esclarecer um pouquinho a ele, para ele poder entender que o nosso sistema é até um pouco além do que ele teve essa ideia, essa iniciativa de criar essa legislação, que são os sistemas de AVL, que é o Automatic Vehicle Location. Ou seja, esse sistema implantado nos ônibus, ele permite informações além da localização geográfica do veículo ao longo do município. Ele traz outras informações que serão utilizadas para o monitoramento. Então, com essa central de monitoramento, nós vamos criar o que já foi mencionado até também pelo nobre vereador aqui, a possibilidade das pessoas terem no seu smartphone um aplicativo que já estamos testando, que permite que tenha as informações do sistema que ela quiser a qualquer momento, em tempo real, né? Hoje essas informações estão disponíveis offline, porque se você entrar no site da INDEC agora aqui, você consegue saber se eu estou em tal lugar da cidade, quero ir para tal lugar, como é que eu faço, qual linha que eu pego, etc., os horários da linha e tal. Mas isso é offline. Quer dizer, significa que ali está falando que agora são 3 horas, o ônibus tem lá 3h15. Ele está lá às 3h15? Não sei. Está previsto. A ordem de serviço está emitida. A empresa tem a obrigação de fazer isso, mas eu não tenho essa certeza. Com esse aplicativo eu vou lá, estou aqui 3 horas, ele vai me informar, o ônibus vai chegar às 3h18, vai chegar às 3h21, vai chegar às 3h12, seja lá o que for, como mencionado aqui, a pessoa se programa. Então eu tenho 10 minutos para chegar no ponto. Dá para eu tomar mais um gole d'água, dar mais um telefonema e vou ao ponto. Quer dizer, esse sistema vai estar disponível
para a população de Campinas. Nós pretendemos implantá-lo a partir do mês de julho. O prefeito Jonas Donizete, que é um dos maiores entusiastas desse assunto, ele tem me colocado que a intenção dele é lançar até essa informação na época do aniversário da cidade de Campinas como um grande benefício do sistema de transporte para a população. E realmente a melhoria vai ser incalculável em relação ao que é hoje. Bom, nós fizemos uma segunda estação de transferência na Moraes Salles. Quem circula ali deve ter visto. Os ônibus todos que vinham do chamado eixo Santos Dumont, né? Santos Dumont, João Jorge, eles paravam todos ali em frente àquele primeiro ponto da Moraes Salles, que é a antiga guarda, onde é a guarda municipal, onde tinha uma estação anteriormente ali que a INDEC usava, e nós dividimos isso criando uma outra estação de transferência logo depois da Avenida Francisco Glicério, que hoje então dividimos o sistema. Nós estamos com 2 processos de concessão que estão em fase final de preparação, tanto dos abrigos como dos terminais de ônibus, que nós vamos criar um modelo de concessão que alguns países desenvolvidos já fizeram, que é a substituição do poder público, que é ineficaz na manutenção. Nós reconhecemos que o poder público ele é excelente para poder construir coisas, mas ele é muito ruim para dar manutenção. Isso é geral. Qualquer esfera, qualquer município, qualquer estado, federação, é tudo a mesma coisa. Então, quem faz manutenção bem feita é quem tem algum interesse naquilo, né? Você dá manutenção na sua geladeira, na sua casa, porque senão você vai ficar sem ter o alimento gelado se ela queimar. Senão você não daria. Você vai falar, isso é custo. É o que todo mundo acha e a dificuldade disso. Então, a hora que você tem algum benefício, isso ganha uma outra conotação. É o que faremos. Criamos um plano cicloviário, foi apresentado recentemente aqui nessa casa, numa oportunidade que eu tive aqui convidado pelo vereador Jorge Schneider, que está aqui ao meu lado. Nós apresentamos esse plano de ciclovias, nós vamos estar construindo cerca de 182 quilômetros de ciclovias, agora, a partir desse ano de 2015, dentro também de uma política de governo do prefeito Jonas Donizete, que ele assumiu um compromisso de construir 100 quilômetros de ciclovias dentro desse mandato, que termina no ano que vem. Então, isso vai ser feito. Cria-se um novo modal de transporte no município. Essas ações, eu estou fazendo questão de mencionar, porque elas são totalmente interligadas. Uma pessoa que hoje usa um automóvel, nós esperamos que amanhã ele possa estar andando de bicicleta no município. E é um automóvel a menos na rua, né? Hoje, uma pessoa que está andando de uma forma, vamos dizer, mal aparada numa determinada linha de ônibus, ele pode também usar uma bicicleta e fazer uma integração dentro das linhas de ônibus, que é o que nós vamos criar. Esse sistema será integrado ao sistema de transporte convencional. Nós estamos desenvolvendo, falado aqui pelo meu amigo Luiz aqui, o Plano Viário 2040. Nós estamos olhando para Campinas para o ano de 2040, claro, querendo construir a cidade, como que sai daqui para chegar lá, olhando nesse horizonte para fazer efetivamente um plano de desenvolvimento viário e de transportes para esse município. Esse plano, ele está sendo desenhado. Quando ele estiver mais evoluído, nós vamos fazer questão de trazer aqui para discussão aqui na casa, para abrir para a população conhecer e poder contribuir, porque nós queremos que ele seja o plano da cidade de Campinas. Não é o plano nosso, não é o plano da INDEC, nem da secretaria, nem do prefeito, é o plano da cidade. Então, nós vamos fazer isso. Nós fizemos uma contratação da Unicamp que está revisando o nosso chamado estudo tarifário, que é o que define os custos da tarifa. Aquela história, né? Nossa tarifa é adequada, não é adequada, ela é alta, ela é baixa, está corretamente sendo cobrado ou não. Esse estudo vai nos mostrar isso. Estamos desenvolvendo o projeto do BRT, o projeto básico foi concluído. Estamos agora terminando o edital para contratar o projeto executivo e obras. Eu falo do BRT porque o BRT vai transformar a cidade de Campinas. Nós vamos ter eixos estruturadores, que são os eixos do BRT, e todo o sistema de transporte coletivo urbano vai ser, eu diria, 90% impactado, porque mesmo as regiões que não terão impacto direto, terão um impacto indireto, porque o sistema vai mudar. O sistema de transporte de Campinas, ele não é tronco alimentado, não é. Foi assim um dia, com o tempo, com as diversas pressões, né, de ordem política, de ordem econômica, de todos os jeitos, com o crescimento desordenado e não planejado da cidade, ele deixou de ser um sistema tronco alimentado.
E um sistema, ele só é econômico, ele só é viável numa cidade desse tamanho, com 800 km², se ele for tronco alimentado. Não tem outro jeito. Isso aí qualquer especialista de transporte fala isso com a boca cheia, como nós estamos falando. E o nosso sistema não é tronco alimentado. Então nós vamos transformar o sistema de transporte público de Campinas em tronco alimentado. Algumas ações iniciais já estão sendo tomadas. Eu conversava há pouco com o vereador J. Silva, esclarecendo para ele um problema que ele me trouxe ao conhecimento de uma região da cidade, que é ali em torno do Barão Geraldo, que nós já estamos transformando num sistema tronco alimentado. Então as pequenas transformações já estão ocorrendo, mas nós vamos fazer uma transformação gigantesca com a entrada do BRT. Para isso estamos desenhando um plano operacional, que nós estamos contratando. Nós da INDEC já temos as nossas ideias, mas nós vamos contratar uma consultoria especializada para nos ajudar, para acelerar o desenvolvimento desse plano operacional. Então, isso vai ser uma mudança muito mais importante ainda do que essas que nós estamos mencionando, que vai mudar isso para a população. Bom, nós estamos contratando um estudo de viabilidade técnica e econômica do VLT. Pretendemos fazer pelo menos 2 linhas do VLT. Uma ligando o centro da cidade ao aeroporto de Viracopos, que é o estudo que está contratado, e uma linha circular no centro da cidade. Hoje nós temos pelo menos 2 eixos viários circulares no centro de Campinas. Um aquele chamado eixo rótula, né, que foi criado há alguns anos atrás, e o outro eixo um pouco maior do que o rótula, que é um outro eixo viário que nós monitoramos com os transportes de carga. Mas são eixos viários, não eixos de transporte. Nós queremos ter eixos rotativos com sistema de transporte público. Quem pode fazer isso, que é para pequenas distâncias e de forma barata e eficaz, é o VLT. Não é ônibus convencional que faz isso bem feito. Então nós vamos criar o VLT para fazer isso. E estamos com uma parceria com a WBCSD. Eu vou depois combinar aqui com a casa, com o pessoal aqui, com os vereadores, para a gente criar uma oportunidade para nós apresentarmos esse trabalho aí. Nós estamos criando, com esse trabalho da WBCSD, o Plano de Mobilidade Urbana de Campinas. Vocês vão ter oportunidade de conhecer que nesses próximos 4 ou 5 anos, que esse é um horizonte já de mais de curto prazo, não de longo prazo, como é aquele outro que eu mencionei há pouco, as transformações que nós vamos fazer, trazendo conceitos que nós não temos aqui, de car sharing, carpooling, bike sharing e outras coisas mais, que é compartilhamento de automóveis, compartilhamento de bicicletas, caronas solidárias, são conceitos que o primeiro mundo já utiliza e que reduz a quantidade de veículos nas ruas. Porque se nós não pretendemos fazer grandes investimentos viários pela impossibilidade de fazê-los, nós temos que melhorar a circulação. Melhorar a circulação é otimizar o espaço que temos. Tá? Então, esse é o conceito. Fizemos grandes melhorias na parte semafórica, nós trocamos 90% das lâmpadas e dos equipamentos que controlam o sistema semafórico, que são os equipamentos que fazem toda a gestão do sistema, o controle remoto do sistema. Fizemos a troca de praticamente 90% do sistema inteiro de Campinas. Nós temos 600 cruzamentos semaforizados, então dá para ter uma ideia do grau de investimento que foi feito. Hoje você tem um semáforo que, se tiver um sol, a luz solar batendo atrás do semáforo, em condição normal, numa lâmpada convencional, você não enxerga se ela está amarela, se ela está vermelha, se ela está verde. Com as lâmpadas que tem hoje, a visibilidade é total em qualquer circunstância. Além disso, as lâmpadas colocadas duram 100 a 120 vezes mais tempo do que as lâmpadas convencionais, que reduz o custo de manutenção. Tá? Muito bem. Nós estamos implementando, né, porque esse é um trabalho permanente. Foi mencionado aqui por um dos presidentes da cooperativa que nós temos alguns gargalos no trânsito de Campinas. Nós identificamos 30 pontos críticos no nosso viário. Uns de maior gravidade, outros de menor gravidade. Tem vários pontos críticos. Né? Ele disse aqui da Santos Dumont, depois eu comento um pouco o que nós estamos fazendo com relação às rodovias. Mas esse plano que gerou esse projeto, Plano Emergencial de Pontos Críticos, que é nós tomarmos conhecimento de que isso existe
e termos ações de planejamento e de obras decorrentes, pequenas obras. É uma engenharia de tráfego extremamente pesada, porque nós vamos fazer pequenos investimentos, é uma pequena mudança geométrica, é às vezes a colocação de um semáforo, a inversão de uma mão de direção, é usar um viário alternativo, coisa que o valha, e aliviar aquele gargalo. O objetivo não é resolver o problema para daqui a 20 anos, é aliviar um gargalo que foi criado e ninguém fez nada ao longo do tempo. Então agora nós vamos fazer e vamos resolver. Então isso evidentemente reflete no benefício do transporte coletivo, porque os ônibus vão ter mais espaço para andar. Aí não está falado, porque esse projeto ainda está em andamento, nós vamos aumentar a quantidade de faixas exclusivas de ônibus. Aumentar de uma forma bastante importante. Esse é o sinal que a administração está dando, que nós estamos já, de forma imediata, privilegiando o transporte público. Porque se eu coloco uma faixa exclusiva onde ela não existe hoje, significa que aquela faixa não vai poder ser utilizada pelo automóvel. Então, estamos privilegiando o transporte público. O que vai acontecer com isso? Onde faremos isso, a velocidade média de deslocamento, nós estamos nos nossos estudos, vai aumentar razoavelmente, porque os ônibus vão deixar de ter alguns outros veículos atrapalhando a circulação. E, além disso, criar a semaforização decorrente também coordenada com essas faixas exclusivas. Significa que o privilégio vai ser para a linha exclusiva dos ônibus e não para os veículos que circulam no outro sentido. Então, tudo isso são melhorias que a população vai sentir as melhorias, porque ela vai começar a perceber que o seu tempo de viagem diminuiu. Fizemos uma pesquisa com aquele grupo da WPCSD no final do ano passado, durante 40 dias, constatamos exatamente o que foi falado aqui pela comissão, que nós vamos perguntar para a população quais são os problemas que mais preocupam vocês no transporte. E foram falados aqui, o tempo de viagem, o atraso dos ônibus, coisas desse tipo, às vezes mudança de itinerário, é exatamente isso, essa é a sensação que a população nos transmite. Então nós estamos com essas ações para tentar resolver o problema. E fizemos também, já implantamos isso, né? Ali 105 mil metros quadrados, sinalização horizontal, mais de 6 mil placas de sinalização e sistemas de placa de orientação de trânsito, que são aquelas placas que são nas periferias da cidade. Tudo isso é um trabalho permanente da INDEC, mas não custa ressaltar que às vezes a gente não vê isso e não valoriza, né? E para dar uma visão dos terminais, muitas coisas foram feitas nos terminais. A população também reclama muito, nessa nossa pesquisa foi constatado, de algumas questões envolvendo os nossos 11 terminais, né? O Central, Mercado, Barão Geraldo, Padre Anchieta e assim por diante. Vida Nova, Ouro Verde, Itajaí, e por aí vai, né? Em Campo Grande e tal. Então nós estamos fazendo muitas coisas. Nós fizemos uma pintura no Terminal Mercado, fizemos uma mudança na questão da energia do Vida Nova, trocamos lâmpada queimada, jardinagem, ventiladores, né? Construímos rampas de acessibilidade, trocamos piso, fazemos manutenção periódica e vamos ainda esse ano investir, por favor, aí outra, João, cerca de R$1.100.000 nesses diversos terminais, com diversas melhorias. Estamos reformando o vestiário, nós estamos mudando as instalações da INDEC, melhorando os sanitários, copa, cozinha, onde os motoristas usam, onde os nossos empregados utilizam, depósito de lixo, lugares onde tem a venda do bilhete ou a recarga do bilhete e assim por diante. Ou seja, é uma nova, vamos dizer, um arranjo nos terminais para dar uma reconfigurada nos terminais, né? Então, eu acho que era isso. Por último, eu queria então destacar o seguinte, nós temos tido, isso na fase de planejamento, falar um pouco da operação, nós temos tido uma ação de fiscalização extremamente rigorosa com relação ao transporte público. Aqui os nossos pares aqui que estão aqui, que são as cooperativas, sabem do que eu estou falando, porque eles são autuados quando eles não cumprem o que está programado. A INDEC, ela tem hoje cerca de 300 agentes de mobilidade urbana, uma boa parte desses agentes são para o transporte, outra parte é para o trânsito, e nós estamos ainda com um processo de reposição de um concurso público feito ano passado, de mais 74 agentes que vão entrar até o final do ano. Nossa equipe vai ser de 400 agentes até o final desse ano, que vai ser o número adequado para a situação atual da INDEC, né? E havia uma defasagem extremamente importante quando eu lá cheguei.
Então, nós vamos recompor o nosso quadro do jeito atual. Então, a operação está na rua e vai fiscalizar cada vez mais e cada vez de forma mais severa. O que eu solicito sempre para quando alguém comenta algum problema com alguma linha, ontem eu estava na prefeitura, numa reunião, encontrei com o secretário lá que o sobrinho dele teve um problema, assim, assado. O que eu faço é o seguinte, por favor, me passa o número da linha, o horário, de preferência o prefixo, porque, às vezes, uma maçã podre estraga a cesta inteira, né? E, às vezes, é um problema pontual. Às vezes, é um motorista, é um veículo, ou é uma linha, ou é um determinado horário, ou é uma determinada região da cidade que tem problemas que são mais importantes que outros. E o papel nosso nós fazemos duas coisas. Primeiro é aferir o problema. Nós não tomamos nenhuma medida de forma unidirecional. Nós primeiro vamos lá e levantamos em campo e constatamos aquele problema. E aí tomamos as medidas necessárias de planejamento e de operação. Ok? Tico, desculpa mas eu agradeço aí a presença e a oportunidade. Ok, secretário. Eu vou passar a palavra agora para os vereadores presentes, todos para perguntas, e também em seguida para o público que está aqui, que quiser fazer alguma pergunta ao secretário, aos presidentes aqui. Mas eu, antes de passar a palavra, queria fazer uma pergunta. Nessas nossas diligências, secretário, a gente identificou, inclusive tem muita gente usando o Hora do Ônibus, que é aquele aplicativo que, como você disse, é offline, mas que as pessoas podem ter o parâmetro do horário que os ônibus teriam que passar. E o que a gente percebe é que se os horários que estão ali, os horários que estão na ordem de serviço, fossem cumpridos à risca, a população não estaria reclamando. Por outro lado, nós temos aqui os presidentes da cooperativa dizendo que é muito difícil cumprir esses horários por conta dos vários motivos aqui que eles elencaram. Pergunta que eu te faço: com a instalação do GPS, que o senhor está dizendo que é para julho, esses horários vão mudar? Ou eles vão permanecer o mesmo? Porque senão nós vamos ter um colapso no sistema, porque se o sistema já é multado do jeito que é hoje, com a instalação do GPS, isso vai virar um colapso. Essa é a pergunta que eu te faço. Bom, a questão dos horários é o seguinte: toda a programação do sistema de transporte ela é feita baseada em pesquisas. Nós fazemos tudo baseado em pesquisas. Nós fazemos pesquisas de origem e destino, né? E fazemos pesquisas em campo, que são pesquisas operacionais. Essas pesquisas definem a forma de atendimento de uma determinada região da cidade. E, em função disso, nós fazemos a programação. Aí nós sabemos qual é a demanda que nós vamos ter no chamado horário de pico, né? Tem um pico na parte da manhã, que é em torno de 6 a umas 8 da manhã, às 5h30, às 8h30, dependendo da região, né? E o horário do pico da tarde, que é em torno das 17, às 19, 19h30, também dependendo da região. Tirando esses dois horários do dia, os demais horários são os chamados horários de entrepico. Então é evidente que a frota ela é redimensionada. Nós não temos a mesma quantidade de veículos nas ruas no horário do pico e no horário do entrepico. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Às vezes a gente recebe uma observação, mas aqui está dizendo que no horário aqui, nesse horário, o ônibus é a cada 10 minutos, agora estou vendo aqui que ele é a cada 20. É lógico, porque isso é uma coisa natural, porque não tem demanda suficiente. Senão a tarifa não poderia nem estar custando os R$ 3,50. Claro, isso é uma coisa mais ou menos óbvia, mas é bom deixar ressaltado. Então, o GPS, que benefício que ele vai trazer, para responder a sua pergunta? Ele vai trazer o benefício de nós conhecermos em tempo real essas questões, do que está acontecendo no momento que está acontecendo, sem haver necessidade de termos exclusivamente, nos basearmos nas nossas pesquisas. Então, nós vamos ter um outro dado de entrada que nós vamos poder acompanhar. Então, por exemplo, nós estamos lá monitorando uma linha, acho que foi mencionada aqui, a 349. Achamos que essa linha tem um problema. Ótimo. Então, nós vamos pegar durante um determinado período e, através do sistema, acompanharmos o desempenho daquela linha, em tempo real. Vamos verificar todos os horários de entrada e de saída, de despacho do carro, de chegada nos pontos, de circulação, tempo de viagem, assim por diante. Pode ser que com essa análise a gente chegue à conclusão que, olha,
No horário de pico, essa linha aqui, que estava com tempo de viagem de 1 hora e 5 minutos, ela tem que passar para 1 hora e 20. E não adianta, não tem milagre. A cidade está aí, as ruas estão aí, o trânsito está aí, e não tem nenhuma ação de curtíssimo prazo que alivia isso. Então nós temos que reformular o tempo de viagem dessa linha. Quer dizer, nessas condições é impossível cumprir aquilo que está estabelecido. Ou o contrário, olha, as melhorias feitas por essas diversas ações que eu mencionei, o nosso tempo de viagem lá, que estava 1 hora e 5, dá para ser agora 58 minutos, coisa do tipo, entendeu? Além do que, vamos poder também usar o sistema de informação em tempo real para balizarmos a ocupação das linhas, que é outro fator importante. Aquela está, mas o meu ônibus está andando muito cheio. Algumas vezes, até eu próprio fui nessa linha, exemplo que vocês fizeram, também faço isso de vez em quando. Vou lá e entro no ônibus. A nossa equipe faz isso. Eu pego o pessoal aqui, tá, os gerentes nós aqui, falo, vai você lá. Não é para mandar o técnico. Entra lá no ônibus e vê aquela linha lá. Então a gente faz isso. E nós fazemos isso e nós constatamos o problema. Se é que ele existe ou não. Muitas vezes, mas muitas vezes, e fazemos isso durante algum tempo, as reclamações são exageradas. Não é aquilo que está se falando. Porque o sistema é programado para um determinado grau de ocupação. Eu mencionei aqui outro dia que nós temos uma quantidade, né, de passageiros por metro quadrado que é definida em norma para atender isso no horário de pico. E nós dimensionamos o sistema dessa forma. É assim que todo o sistema de transporte público brasileiro é projetado. E aqui também. E o nosso ele é feito com uma folga de 20% em relação à norma. Então, o nosso sistema ele é mais aliviado. Então, o sistema de monitoramento em tempo real, o que nós esperamos, Tico, acontecer é o seguinte, nós vamos ganhar uma quantidade de informações diárias e online que nós não temos hoje. Nós não temos. Nós vamos passar a ter. E com essas informações, com certeza, eu converso isso com o pessoal nosso lá de planejamento, o nosso planejamento vai ter que mudar muito. Porque nós vamos ter que nos adequar a essa realidade. A dinâmica vai ser outra. E a operação, idem, é a que vai ser mudada na consequência. E as empresas, evidentemente, vão ter que acompanhar. Aqui tem algumas das empresas, eles vão ter que acompanhar essa mudança. Nós vamos chamá-los e falar, meu amigo, a linha tal sua, que está operando desse jeito, vai mudar para isso aqui, porque nós estamos vendo que desse jeito não dá mais para continuar operando assim. Então, esse é o grande ganho, entendeu? E isso vai se refletir gradativamente como benefício. A população vai perceber isso gradativamente. Não vai estar o GPS funcionando agora em julho, daí uma semana nós saímos do inferno e fomos para o céu. É lógico que não é assim. Mas é óbvio que vai haver uma melhoria gradativa e constante e permanente. Nós vamos começar a ver dentro de alguns meses, eu tenho absoluta certeza, que as linhas que hoje são as mais problemáticas vão deixar de ser. Aí aquela linha que hoje não é tão problemática vai passar para o topo da lista, claro. E é natural isso. O sistema vai evoluir gradativamente no seu todo. Então nós temos uma expectativa extremamente positiva com relação a isso. As cidades em que isso já está funcionando, acho que foi mencionado pelo vereador Sidão Santos, que ele conheceu até algumas cidades fora do Brasil. Aqui no Brasil, eu estive praticamente em todas as grandes cidades, eu fui pessoalmente ver todas as grandes cidades que estão operando esse sistema já há algum tempo. No Brasil, estou me referindo agora. Não tem nenhuma cidade que está funcionando isso adequadamente. O prefeito falou essa frase outro dia, num evento que eu estava com ele, e é a mais pura e cristalina verdade. Por quê? Porque esse sistema ele não é simples de fazê-lo funcionar. Nós temos alguma experiência em outras áreas de operação de tempo real, eu tenho alguma experiência, e entendo as dificuldades de fazer isso. Mas, tirando isso de lado, as dificuldades existem, vão existir, porque faz parte da tecnologia, faz parte de um processo desse. Nós estamos vendo, são os ganhos. Os ganhos são inegáveis, porque nós vamos ter uma quantidade de informação e de dados que não temos hoje, porque nós não temos isso, e passaremos a ter. Para quem gosta de trabalhar com planejamento, eu sou um entusiasta com planejamento, vocês viram aqui, eu falei de 20 planos diferentes que nós estamos fazendo, ter dados e informações é a única coisa que realmente importa para quem faz planejamento bem feito. Porque a dificuldade do bom planejador é ter uma informação, o dado de entrada confiável. Porque alguns dados que a gente usa em alguns estudos nossos, o grau de confiabilidade é duvidoso, porque é o que temos. Não tem coisa melhor que aquilo. Então a gente faz aquilo, acha que é a melhor solução, implanta e vamos lá em campo e verificamos. Aí você faz os ajustes. Mas isso não é a forma ideal de trabalhar.
Então o GPS vai dar os dados. Aí a chance de você acertar na primeira vez com o planejamento vai ser muito maior do que hoje. Consequentemente, já no momento seguinte a população vai perceber, olha, e aí nós vamos divulgar a linha, usando o exemplo aqui, 349. A INDEC, monitorando essa linha em tempo real, chegou à conclusão que ela precisa fazer essa mudança. População, presta atenção agora e nos informe se isso ocorreu ou não. Nós vamos fazer essa divulgação. E vamos avaliar. Opa, tá vendo? Olha aí, o resultado foi fantástico, porque o dado é confiável. Entendeu? Então, esse é o grande ganho que a gente espera. Tá, joia, secretário. Para passar a palavra agora ao vereador Jorge Schneider e já na sequência os demais vereadores. Senhor secretário, eu fui eleito pela primeira vez em 2004 e o primeiro requerimento que eu fiz em janeiro de 2005 foi exatamente esse assunto. O problema do sistema de transporte em Campinas. E não é à toa que hoje eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, que eu me interesso pelo assunto. E o primeiro primeiro requerimento que eu fiz, eu perguntei ao prefeito da época, eu pedi a cópia dos contratos de concessão para a utilização de se explorar o sistema de transporte em Campinas. E, pasmem os senhores, não tínhamos. Não tinha concessão. Fazia 25 anos que atuavam do jeito que queriam. E aquilo lá provocou que, no meio do ano, foi feita a licitação e a concessão. Aí chegou a lei na Câmara e eu notei que na lei que mandaram para a Câmara não existia a figura alternativa. Não existia. Aí esse bobo aqui foi lá e pôs uma emenda e brigou com um monte de vereador para garantir o trabalho dos senhores alternativos. Esse bobo aqui. Foi lá e disse, vamos colocar porque foi um bem para Campinas. Quando vocês começaram em 97, eu era diretor da Secretaria de Assistência Social. E eu vi no governo Chico Amaral quanto vocês, pelo menos se não ajudaram com qualidade, incomodaram aqueles que mandavam em Campinas sem concessão. Pelo menos isso aconteceu. Você se lembra disso. Você se lembra disso. E esse bobo aqui, eu falo novamente esse bobo porque eu me sinto traído quando eu vejo o povo não sendo atendido por aqueles por quem eu lutei. Porque eu briguei. O J. Silva era vereador comigo na época. Você lembra a luta que foi para colocar os alternativos? Ou vocês acreditam que foi tudo normal? Ah, coloca eles aí que tá tudo certo. Vocês viram em 2011, depois nas brigas, o que era o governo. E eu vi onde eu mexi. Por isso que eu exijo hoje um trabalho mais ainda das cooperativas, até do que as companhias, das empresas. Porque eu e mais os vereadores que comigo eram o vereador J. Silva, e mais 31 vereadores, brigamos, alguns contra, outros a favor, mas para colocar uma qualidade para Campinas. Não foi de dó de vocês que eu fiz aquilo. Não foi um favor que eu fiz para vocês. Eu estava lutando pela população de Campinas que queria um transporte com mais qualidade. E é por isso que hoje eu exijo que tenha qualidade. Na região que eu moro, o Vavá disse, é vergonhoso o que fazem alguns motoristas. Vergonhoso. Nós temos hoje fiscais da INDEC, que eu peço para ficar no ponto final, multando aqueles que chegam 2, 3 carros juntos. 2, 3 carros que saem na mesma hora. Se saiu 2, 3 carros na mesma hora, é porque tem gente no ponto esperando aquele carro. Eu moro numa rua onde não é rota de carro. Às vezes passa um veículo na minha rua. Passa na rua 10, que é uma rua que não tem rua Albuquerque Lins, não é para passar ônibus. O ônibus chega no ponto final e volta. Passam por lá. Quer dizer, para que fazer isso? Enganar a população? Por isso que eu sou chato mesmo, porque esse bobo aqui é que fez a emenda. Eu estou ouvindo, secretário, se nós temos problemas de ônibus em horário de pico, eu vou ficar com a sugestão, vamos aumentar o número de ônibus na hora de pico. Tem gente que diz, mas vai cair a arrecadação. Escuta, nós temos a passagem de ônibus mais cara do Brasil. Nós temos que ter o melhor sistema de transporte do Brasil também. Se eu entrar com R$30 no açougue, eu quero filé mignon. Se eu entrar com R$15, eu vou comprar carne moída. Se eu entrar no ônibus e pagar R$3,50, eu quero o melhor ônibus.
É isso que nós esperamos de cada um do sistema de transporte. Vocês têm o direito, mas também têm a obrigação de dar um bom serviço. A cooperativa eu sei, cada um uma cabeça, cada um de um jeito, mas eliminem os maus elementos da cooperativa de vocês. Eliminem. E coloquem só gente que quer trabalhar. Tem dificuldade no trânsito? Olha, eu estou com dificuldade para fazer o meu percurso em 1h20. Vai no secretário e fala, nós vamos colocar mais 2 carros. Vamos fazer isso, secretário? Vamos aumentar, então. Vocês vão salvar a pele de vocês, porque nós não vamos mais segurar reclamação aqui dentro com o sistema de transporte. Nós estamos vendo tudo que a INDEC está fazendo. Alguma coisa está falhando. E essa coisa está nas maçãs podres que tem dentro das empresas também. Eu disse aqui que aquele dia, aquele veículo que estava quebrado, era de uma empresa, não era da cooperativa, não. As empresas também não vieram aqui hoje. Existe no julgamento a figura do... O ausente, ele recebe a sentença sem poder se defender. Então, a revelia. Então, nós não vamos aceitar mais a desculpa, nós não vamos mais aceitar as empresas querendo mandar no sistema em Campinas, mas também nós não vamos aceitar mais que cooperativados venham até a INDEC dar um monte de desculpa, mas aquele que pagou R$ 3,50 não teve um bom atendimento. Porque nós somos vereador 24 horas por dia. Alguns dos senhores que trabalham no sistema, tira a roupa de vocês, só nem me fala em transporte. Nós não, eu vou na padaria comprar pão, eu ouço reclamação. Eu vou na feira, como fui agora cedo, reclamação. Eu vou não sei onde, reclamação. E nós não vamos ouvir e ficar quietos. Os vereadores aqui, desculpem o termo, mas já estão cheios de pagar por erros de outros. As dificuldades existem, a INDEC vai ter que ajudar. Tá bom, vamos aumentar o tempo, então, e vamos colocar mais carros. É assim que nós vamos fazer. Porque também não é justo a pessoa ser multada porque demorou, se o trânsito não aguenta. Tá bom, o trânsito não aguenta, então vamos evitar a multa, vamos colocar mais carros. Aí nós vamos resolver. Uma coisa que eu vou falar que ninguém ouça, né? Nem a imprensa ouça, né? Eu coloquei por 5 anos a emenda para os senhores trabalharem, e a INDEC tinha que ter mandado uma nova lei, porque foi emenda de lei. Não podia ter aditivo. E foi feito um aditivo para o sistema alternativo. Eu peço até ao secretário que olhe esse lado. Nós não podemos fazer aditivo em cima de lei que foi aprovada pela Câmara. Passaram por cima da Câmara e deram mais 10 anos para os alternativos. Nós não nos negamos a fazer a complementação para os senhores trabalharem. Mas não pensem que aqui tem trouxa, como o outro secretário anteriormente, que foi deputado estadual, pensa que tem aqui na casa, porque não tem. Nós olhamos, ficamos quietos, eu disse, mas na hora certa eu vou falar. Nós temos que colocar isso aí em dia para o secretário. Nós temos que colocar sob pena jurídica. Foi falado aqui que nós temos um sistema de transporte ruim, demorado, porque o horário de pico é complicado e tal, mas no intra-horário também, existem também a falta de alguns veículos. Não é só na hora de pico que dá problema, não. Às vezes nós vemos 2, 3 horários seguidos não passarem os ônibus. Isso é imperdoável. Porque nós vemos gente que está com horário marcado no médico, gente que precisa trabalhar e perdendo o horário de trabalho, perdendo consultas médicas por irresponsabilidades de alguns dos transportadores. Então nós vamos, secretário, nós vamos fazer uma força-tarefa aqui. Nós vamos ativar, eu mesmo na minha região, vou colocar um comunicado com todos os horários dos ônibus da minha região. E aquele que não for cumprido, me passe o número do ônibus, me passe o horário, que nós vamos atrás para saber por que não cumpriu. Para quem não sabe, a linha 240, que o seu Vavá sabe, ia acabar. A INDEC disse, não tem passageiros. Não tem passageiros. Nós vamos terminar com ela. Eu sentei com o ex-secretário e disse, não vai acabar nada. Porque na parte de baixo, nós temos gente também que é aposentado, mas necessita do ônibus também. E nós aumentamos o percurso em 6 minutos.
Fizemos um contra o relógio. Nós passamos por um local onde se pegou muito mais gente, nós passamos dentro da rodoviária, conseguimos colocar dentro da rodoviária 240 por um trabalho desse vereador aqui, e nós conseguimos levar até o Shopping Dom Pedro para dar passageiros. E agora ainda eu escuto alguns permissionários dizer, pô, nós temos que dar uma puta de uma volta para chegar no ponto final. Eu disse a eles, meus amigos, se não fosse isso, vocês estavam sem a linha. Ia acabar a linha, ia ficar só 249. Quer dizer, querem tudo de bandeja e querem que a população venha em cima de mim. Em cima de mim, não. Em cima dos vereadores, não. Ou se trabalha direito, ou nós vamos ter que corrigir aquilo que não está direito. Eu corrijo meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu corrijo todos os dias, até agora que estão casados. Eu tive um dia que eu tive que pegar um filho meu e dizer assim, olha, fora de casa. Aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui é sua mãe. Fora de casa. E hoje ele é um filho exemplar, porque eu tive que fazer aquela correção que doeu no coração desse pai aqui. Mas hoje ele é um advogado exemplar dentro de Campinas. Mas eu tive que fazer e tenho coragem de fazer também. Por isso eu digo aos senhores, façam isso com os filhos de vocês, são os cooperativados. Ou trabalha direito ou fora da cooperativa. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Schneider. Vereador professor Alberto, vereador Sidão Santos. Secretário, uma pergunta que eu gostaria de fazer na questão do monitoramento da Secretaria. Hoje, quantos profissionais hoje que monitoram a questão do atraso dos ônibus, quantos ônibus tem na linha? Se o senhor pudesse passar essas informações para nós, né? Eu estou contemplado aqui, né? Eu acho que o senhor já falou aí a data, né, que vai ter a implantação do sistema GPS, né? Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que esse novo sistema vai melhorar muito a questão do transporte público na cidade, principalmente no monitoramento, na questão de segurança, dos atrasos, né? Finais de semana, né? Porque você vai ver praticamente ali online, né? É online, né? Então, tipo assim, não tem como. Até para o senhor, no caso, ter informações, ter dados para pesquisas, para fazer mudanças, né? Então, não há dúvida que isso aí vai ser um avanço, né? Dentro da fala do nobre vereador Jorge Schneider, eu tenho certeza que isso vai melhorar e vai melhorar muito o nosso transporte, né? Então, é isso. Vamos aguardar aí no aniversário de Campinas, né? Que esse sistema seja implantado. E mais uma lei, né, do Legislativo Campineiro, né, que tem feito aí excelentes leis em prol do cidadão campineiro. Então, essa é mais uma lei, né? Então, estamos aí aguardando aí, esperançosos, secretário. Muito obrigado. Viu, Sidão? Aproveitando o seu questionamento, é o seguinte, só para deixar bem claro, hoje o que a INDEC tem é um trabalho que é feito junto com a Secretaria de Segurança, que é uma central, que a gente chama lá de Sincamp, e essa central não é uma central de monitoramento. Nós temos aí 400 câmeras espalhadas no município, e na realidade essas câmeras, elas auxiliam ali dentro de uma área que nós temos lá, que tem além da INDEC, tem a Guarda Municipal, a Defesa Civil, temos o pessoal do SAMU e tudo mais, trabalhando no mesmo ambiente, para constatado um determinado problema, né, um acidente, um incêndio, um problema de inundação, seja lá o que for, alguma catástrofe no município, essas áreas atuam de forma conjugada e conjunta e vão lá e resolvem aquele problema. O que nós vamos criar, então, que está em fase de criação, é essa central de monitoramento, que é o quê? Temos em tempo real, ali em telas, né, em computadores e tudo mais, em displays, a informação do que está acontecendo no sistema. O sistema implantado, que é o sistema de monitoramento que está implantado nas empresas e nos ônibus, ele vai coletar as informações e trazer para esse grupo.
E o dimensionamento, que é a pergunta que você faz, eu até te pediria um pouco de paciência para te responder, porque nós temos alguma experiência nesse assunto e nós estamos dimensionando da forma mais correta e mais enxuta possível para aquilo funcionar direito, porque também nós queremos ter um custo muito baixo da operação disso, né? Nós entendemos que com alguns postos de serviço, ainda não sei dizer exatamente quantos que nós vamos colocar, porque nós vamos testar o modelo, nós vamos resolver isso de uma forma bastante eficaz, né? E o importante é o que você acabou de dizer, vereador, é que as informações nós vamos tê-las. E isso, o ganho é inegável, né? Como falei há pouco, que o senhor está aproveitando para reforçar. É exatamente o que nós esperamos. E até aqui, completando, no caso, a minha fala, eu vejo que tem muitas empresas, viu, secretário, aí, o pessoal do sistema, que o pessoal toma assim com a pulga atrás da orelha, entendeu? Né? Porque hoje o que está acontecendo? O sistema está funcionando, mas não existe uma fiscalização online. E aí o senhor vai passar a fazer essa fiscalização online, né? Então, quer dizer que o profissional ele está ali dentro do ônibus, ele está sabendo que ele está sendo monitorado online, né? Então, a tendência são as coisas melhorar. E eu quero, presidente, tipo assim, numa próxima reunião, o senhor convidou as empresas, né? As empresas não vieram, também não falaram nada para o senhor também, né? Isso. Que numa próxima reunião, né, que as empresas, assim como o pessoal das cooperativas vieram, né, que as empresas viessem também, né? E, em nome da comissão, mandar uma carta dizendo que nós lamentamos o descaso que eles tiveram com a comissão. Lamentando, porque isso aí vai ser um puxão de orelha para eles. Secretário, eu vou... Vereador Marcos, tem alguma indagação? Eu não posso deixar, o senhor falou de câmera de monitoramento, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. É uma luta intensa da Comissão de Segurança dessa casa, essa questão das câmeras inteligentes com leituras de placa que a gente vê chegando ao município. Acompanhei até uma reportagem da Idaiana, né? Idaiana, verdade. Então, meu nome é Edivandro, então... Mas serão câmeras que vão ajudar muito a cidade na questão da segurança, nessa questão dos crimes. Mas eu não posso deixar de perguntar se a Secretaria de Transportes vai, se a INDEC vai usar essas câmeras no provável rodízio. Olha, essa pergunta eu até respondi outro dia, não sei se foi para a própria Dayana, mas respondi para algumas pessoas da imprensa. Nós não temos nenhum projeto de sistema de rodízio para ser implantado no curto prazo no município. Não há nada sendo feito nessa direção, porque nós entendemos que o rodízio é uma medida que, se for implantada um dia, ela tem que ser antecedida de muitas outras que nós estamos desenvolvendo. Então, todas as medidas que eu mencionei aqui, elas sendo bem sucedidas na sua implantação, pode ser que o sistema de rodízio não seja necessário, porque você, com essas medidas todas, você vai mudando a cultura do usuário, entendeu, o Tico? Então, não pretendemos usar isso para rodízio. Essas câmeras inteligentes, por outro lado, elas nos serão úteis numa outra questão que nós estamos desenvolvendo, que é o monitoramento do transporte de carga no município. Porque nós temos duas formas de fazer isso, ou através do sistema de câmeras, que daí é aquela história, é a leitura de uma placa, ou coisa que o valha, né? E também dos próprios sistemas nossos de fiscalização eletrônica. Nós já estamos pensando numa tecnologia que, usando os próprios radares nossos instalados, nós também vamos monitorar não só as faixas exclusivas, né, de ônibus, que eu mencionei, como também essa questão do transporte de cargas. E essas câmeras inteligentes também é um outro recurso. Então, esse acordo nós já temos com a Secretaria de Segurança, que está fazendo essa licitação das câmeras, para que a gente possa usar esse recurso, ok? Ok, secretário. Eu pergunto a todos os presentes se alguém tem alguma pergunta a fazer. Peço que é cerimonial. Boa tarde a todos os vereadores, todos os presentes. Secretário, eu gostaria que o senhor olhasse com carinho a região lá do Nova Europa,
da linha 408, 499, 403, é que a nossa região hoje ela se transformou numa verdadeira cidade. De tantos empreendimentos que teve lá, tantos imóveis. Hoje a gente tem uma carência muito grande. Inclusive o Sidão estava falando, né? É impossível, por exemplo, o 499 de domingo tem um ônibus só. É de hora em hora. Não dá para você, por exemplo, que nem eu falei, tem muitas funcionárias domésticas hoje trabalhando na região. E essas pessoas ficam esperando 1 hora para voltar para casa, fica muito difícil. Tanto a 408, a 499, a 403, a gente está com esse problema. Está faltando ônibus, porque eles aumentam a distância da linha, porque a gente fazia só até a Nova Europa, da rodoviária até a Nova Europa. Agora está indo até o Parque Jambeiro. E eu acompanhei várias vezes os motoristas, e a gente vê que a culpa não é dos motoristas. Hoje o tráfego em Campinas está muito difícil. Aquela região nossa ali da Dom Simões, de manhã e à tarde, está difícil de atravessar ali. Então, a culpa realmente não é só dos motoristas. Então, a gente sente também que esse trajeto, que nem o Jorge falou, tem que aumentar o ônibus, gente, porque não dá para o motorista cumprir o horário somente na parte da manhã ou na parte da tarde. Eu agradeço. Gostaria que o senhor visse com carinho isso aí. Bom, secretário, eu queria agradecer a presença, dizer que sempre atende os pedidos dessa casa, agradecer aos presidentes de cooperativa que aqui estiveram, lamentar a ausência das empresas de ônibus, como o Jorge disse, perderam uma grande oportunidade de expor as suas ideias, seu ponto de vista aqui para essa casa. Dizer que a comissão vai continuar trabalhando, continuar auxiliando aí a INDEC. Eu dizia um dia para o secretário que a INDEC ganhou mais 33 fiscais após a criação dessa comissão, e todos os gabinetes têm feito um pouco isso, não só a nossa comissão. Então a casa tem dado, como eu disse no começo, essa resposta institucional à cidade de Campinas. Sabe, vereador, vocês me desculpem até a minha franqueza, mas uma vez eu conversei com o Horácio Quercia, ele me disse: você está entrando na política, se você quer continuar na política, não tente agradar a todos. Não tente agradar a todos. Tenha seu ponto de vista e bata nele e vá com ele em frente, porque você continua. Se você quiser agradar a todos, o insucesso seu é garantido. Essa é a vida pública, e estamos todos nós aqui nesse desafio, e se estamos aqui, os vereadores aí legitimamente eleitos, para representar esse povo, e é por isso que nós, nessa reunião, estamos expondo tudo isso, e expondo com conhecimento de causa, que é o mais importante, que com essas diligências a gente pôde sentir um pouco aí o que a população vem sentindo. Então, dizer que a comissão vai continuar com o seu trabalho. A gente tinha essa expectativa do GPS para março, que agora o senhor passa aqui para julho, então nós vamos continuar com a comissão até que essa instalação seja feita e a gente possa vir aqui num discurso, né, Sidão, e dizer que o transporte público está melhorando. Enquanto isso, estaremos aqui também à disposição da INDEC para auxiliar no que for possível. Conte com essa casa, secretário, porque nós estamos aqui para ajudar Campinas, e tenho certeza que a INDEC está nesse mesmo sentido. Claro. Deixa eu passar a palavra. Walter, né? Desculpa aí a minha... Eu queria aqui agradecer mais uma vez e colocar que o sistema alternativo de Campinas trouxe para a cidade de Campinas uma condição melhor do que ela tinha há muitos anos atrás. Nós revolucionamos o transporte na cidade de Campinas, distribuímos rendas por trabalhadores, e que o vereador não se sinta como um bobo. Talvez nós estamos deixando, passando por uma fase de maturação, de sair da irregularidade para a formalidade. Defeitos, todos nós temos. Mas essa categoria é de trabalhador, e o senhor continua apostando nela. Porque se nós tivermos oportunidade,
um dia talvez a gente possa te dar um orgulho de ter um dia feito essa categoria ser representante do sistema de transporte. Muito obrigado. Bom, obrigado, Walter. Quero agradecer aqui os presidentes. Tem alguma mensagem final? Está aberta a palavra. Eu não poderia deixar de agradecer também aos vereadores Tico Costa, o vereador Schneider aqui, os vereadores presentes aí, o Marcos Bernardelli, Sidão Santos, não sei se tem mais algum aí, J. Silva estava aqui, o professor Alberto também, e todos os presentes. Principalmente pela oportunidade que nos deram aqui da gente colocar algumas considerações como representantes do nosso sistema. Entendo que o sistema é único, como um todo, que tem que ser analisado. Mas nós fazemos parte do sistema alternativo. E com o pronunciamento aqui do vereador, nobre vereador Jorge Schneider, aceitamos esse puxão de orelha que ele bem colocou, que faz a mesma coisa na casa dele, né, com o filho dele, e que trouxe a ele um retorno espetacular. Tenha certeza, vereador, que vai acontecer o mesmo com nós. Só gostaria de voltar àquele tempo, porque também estou aqui em Campinas desde 1986, e naquela época havia aquela linha que faz São José ao bairro São Marcos, e lá, aquela estrada dos Amarais que hoje vocês conhecem como está agora, em nada se assemelha como era aquela época, né? Muitos de vocês conheceram. E eu conheci também. Naquela época circulava aqueles ônibus alaranjados da Viação Bonavita. E eu digo para vocês, quantas vezes utilizei aquela linha. E naquela época, ia gente pendurada na porta da frente e na porta de trás. E não era um só, eram vários. Quando o vereador Schneider disse que talvez não trouxemos qualidade naquela época para o transporte, mas na verdade não havia qualidade no sistema todo. Não havia qualidade nenhuma. Não havia conforto ao usuário, não havia nada. Depois que o alternativo foi aceito aqui na cidade de Campinas, em primeiro lugar, tivemos diversas dificuldades. Mas depois, analisando melhor, as empresas do convencional acharam que deveriam investir. E realmente mudaram a cara do transporte. Campinas hoje tem um transporte anos-luz à frente do que daquela época. Mas como tudo evolui, as reclamações também evoluem. E pela facilidade que existe, as reclamações são muito maiores hoje do que naquela época. E se fizermos uma comparação de como está o transporte, de como está a estrutura viária de Campinas hoje e naquela época, infelizmente, você vai constatar que naquela época não havia qualidade nenhuma em nada, nem no transporte, nem na estrutura viária. Então eu tenho plena consciência que o alternativo trouxe essa evolução para o setor, para o transporte de Campinas. Porque o empresário percebeu que tinha que investir. O poder público também. E eu, mais uma vez, digo que estamos aqui para fazer parte desse sistema e pode contar com nós
que nós vamos aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho para que, através de todas as ações que o secretário de Transporte atual está tomando, através de todos esses estudos que a INDEC está fazendo, essas melhorias, principalmente esse monitoramento online, com câmeras e tudo, eu tenho certeza que vai resolver. Se não 100%, mas vai resolver e muito. Tá? Chegando próximo da perfeição. E queremos estar inseridos nesse processo. Queremos chegar à vitória juntos. Viu? Pode contar com a gente. Muito obrigado. Quando eu disse que eu não apostava em qualidade, é porque eu queria qualidade. E que para quem está desde o começo aqui, tinha gente que transportava mercadoria, parou de transportar mercadoria, colocou os bancos e foi com aquelas combis. Fosse qual fosse o ano, eu utilizava aquelas combis. Então eu não apostava naquele momento na qualidade, mas eu acreditava que, vindo a concorrência, as empresas iam se coçar. E é exatamente o que aconteceu. Obrigado. Bom, dito isso, quero agradecer a presença de todos, dizer que às 16h03 encerro a presente reunião. TV Câmara Campinas.